Toto Wolff ameaça demitir piloto enquanto passa férias ao lado de Max Verstappen. Será coincidência ou está preparando o terreno para soltar uma bomba no mercado da Fórmula 1? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Bueno e este é o Botequim GP. Matéria exclusiva do site Racing News 365 que traz uma declaração, digamos, interessante de Toto Wolff sobre o que pode acontecer no futuro da equipe Mercedes. Na verdade, o futuro dos seus pilotos da Mercedes em caso de disputa de título. Desde que começou a temporada de 2026, a Mercedes despontou como favorita. E tanto Kimi Antonelli, que até então, no começo da temporada, ninguém esperava que ele fosse bater de frente com o Russell, de repente ele é líder do campeonato, o George Russell parece um pouco mais fraco, mas muitos ainda acreditam que pode acontecer o que aconteceu ano passado na McLaren, que o George Russell de repente pode se ressuscitar, se reerguer e disputar o campeonato com o Kimi Antonelli. E a dúvida que foi, sempre a gente fica aqui discutindo assim, qual vai ser a postura da Mercedes em relação a isso? Lembrando que o ano passado, por exemplo, a McLaren deixou a briga livre, apesar de algumas atitudes questionáveis, como por exemplo, né, lá em Monza, quando pediu para o Piastri entregar a posição para o Lando Norris, mas deixou os dois livremente para disputarem até o final do campeonato e por pouco não perder o campeonato para o Max Verstappen. O que eu acho sim, eu acho certo, mesmo se tivesse perdido, eu acho que a McLaren está certo em deixar os seus pilotos disputarem o campeonato livremente. Mas a Mercedes parece que não é bem assim, parece que essa ideia assim de ter um novo Rosberg versus Hamilton, parece que não agrada tanto assim Toto Wolff. Não que Kimi Antonelli e George Russell esteja próximo de chegar ao que chegou Nico Rosberg e Lewis Hamilton, até porque eles disputaram por 3 temporadas seguidas, tiveram ali alguns embates, mas em 2016, principalmente, que o negócio realmente esquentou, pegou fogo e virou ali praticamente uma guerra, acho que Kimi Antonelli e George Russell estão longe de chegar a esse patamar, até porque primeiro, para chegar a isso, o Russell precisa começar a melhorar e encostar mais o Antonelli no campeonato. E vamos lembrar algumas falas do Toto Wolff na época de Hamilton e Rosberg. Quando Hamilton e Rosberg tiveram seu incidente no GP da Espanha de 2016, onde os dois abandonaram a prova, o Toto Wolff obviamente ficou chateado, ficou que isso não podia acontecer e tudo mais, mas destacou que não vamos mudar a nossa abordagem, devemos isso à Fórmula 1 e aos fãs, vamos deixá-los correr. Algumas corridas depois no GP da Áustria de 2016, o Nico Rosberg deu uma fechada no Hamilton, acabou ele se prejudicando, o Hamilton também não venceu a prova, e depois disso, mesmo o Toto Wolff chamando o incidente entre os dois de estúpido, ele falou o seguinte, ó, não há ordens ou qualquer limitação, que vença o melhor. Ou seja, que ele não iria interferir na briga dos dois pilotos. Porém, quando o Rosberg anunciou sua aposentadoria no final de 2016, a Mercedes quis trazer um piloto assim com características de ser ali um segundo piloto para o Lewis Hamilton, o Valtteri Bottas, e foi assim que foi. Durante todos os anos em que Valtteri Bottas esteve na Mercedes, ficou muito claro qual era o papel dele, o papel de segundo piloto, enquanto o Lewis Hamilton era o primeiro piloto, toda a preferência da equipe era para ele, e o Toto Wolff teve um pouco de paz nos boxes. Mas voltando à reportagem da Racing News 365, publicada hoje, segundo a matéria, houve uma pergunta ali por parte do jornalista do site ao Toto Wolff sobre como é que eles iam reagir em caso tivesse uma rivalidade, né, entre Kimi Antonelli e George Russell, uma rivalidade tão assim, vamos dizer, quente como Hamilton versus Rosberg. E ele disse o seguinte, ó, abre aspas, eu não vou permitir isso, isso nunca mais vai acontecer comigo. Isso nunca mais vai acontecer com a equipe. Simples, eu simplesmente tiro um piloto se ele fizer isso. Fecha aspas. Palavras fortes, né? Eu simplesmente tiro um piloto se ele fizer isso. Ele tira no sentido de que vai demitir o piloto, vai mandar um piloto embora, vai mandar um George Russell ou um Kimi Antonelli embora se alguém fizer uma besteira, mesmo que esse piloto seja um piloto rápido, talentoso, tenha potencial, vença corridas.
Ele vai simplesmente mandar embora e vai trazer quem? Um segundo piloto, vai trazer o Valtteri Bottas de volta. Mas aí, e Max Verstappen, né? Essa coisa de passar as férias com o Max Verstappen, de falar de trazer o Max Verstappen. E aí ia trazer o Max Verstappen, ia demitir um George Russell, ia trazer o Max Verstappen, ia colocar o Antonelli ou o Russell como o segundo piloto do Max Verstappen, ou como se fosse um Max Verstappen, ele, digamos assim, aceita uma briga interna. Ou então, isso quer dizer que jamais ele vai trazer Max Verstappen para a Mercedes, que isso não passa de um sonho, de nada disso, que isso não tem a menor possibilidade de trazer, a não ser que ele mande os dois embora e traga um Verstappen e sei lá quem, né? Porque por mais que eu acho, né, que todo mundo concorde que com Antonelli nem Russell estão do nível de Max Verstappen, mas se um dos dois ano que vem carregar o número 1 no carro, a conversa muda um pouquinho, né? Porém, apesar dessa fala de Toto Wolff falando que isso nunca mais vai acontecer, pelo menos este ano, nessa temporada, nas disputas ali que nós tivemos entre Antonelli e Russell na pista, a equipe não interferiu, a equipe deixou os pilotos brigarem, até teve ali, o máximo que aconteceu foi ele entrar no rádio ali para dar uma bronca em um ou outro ali quando estava exagerando, o Antonelli lá no Canadá quando estava reclamando no rádio, pedindo punição pro Russell, o Toto falou, ó, só corre aí, para de reclamar. Também deu uma dessa pro Russell numa qualificação, eles não interferiu, mas principalmente se a Ferrari aí começar a chegar ali, o exemplo começar a chegar, ou a própria McLaren começar a se aproximar, vai ter um momento que eles vão ter que definir, eu acho que eles vão definir o piloto, ó, agora se o Kimi tiver na liderança, ó, o Russell agora é o Kimi a gente vai correr pro Kimi. Eu acho que eles não vão fazer o que a McLaren fizer, de deixar a briga até o final do campeonato, correndo o risco de perder. Se isso acontecer, como é que será que o Russell vai reagir? Se isso acontecer, como é que será que o Russell vai reagir? Ou se for ao contrário, se o Russell virar o campeonato e ele virar o piloto número 1, como que o Antonelli vai reagir? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, tudo vai depender de como vai desenrolar este campeonato, mas quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Vocês acham que a McLaren ano passado fez certo? Tinha que deixar brigar mesmo que perdesse o campeonato, mas pelo menos deixava os pilotos livres? Ou tem que definir logo, ó, esse aqui é o número 1, esse aqui é o número 2? Me conte aqui nos comentários. É isso aí, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.